Olá, meu amado, permita-me ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. O texto diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia-se da multidão. Jesus dá uma ordem muito clara aos seus discípulos: entrem no barco e vão em direção a outra margem do lago de Genezaré. Mas o que acontece é que nesse espaço de tempo em que os discípulos estão indo em direção a outra margem, são acometidos por uma grande tormenta. O vento sopra muito forte, as ondas começam a bater e açoitar o barco, e aquele barco começa a declinar, a adernar de um lado para o outro, como se fosse afundar. Nesse instante, então, esses homens entram em desespero. Uma viagem simples que aqueles pescadores já estavam acostumados a fazer há muito tempo, naquele mar que eles tantos conheciam, aquele lago de água doce, se tornou algo terrível, algo que poderia tirar a vida deles. Penso que muitas vezes isso acontece conosco. Coisas simples que vamos fazer podem se tornar coisas terríveis. Às vezes um telefonema, um emprego, um lugar, uma viagem, às vezes até mesmo um passeio, um esporte qualquer, pode nos trazer transtornos terríveis. Nós não somos capazes de controlar a natureza. Nós não somos capazes muitas vezes de nem nos controlarmos. É o que tentamos fazer com tanta dificuldade. A verdade é que esses homens enfrentam uma grande tormenta. E a pergunta que eu gostaria de responder ou refletir com os amados nesse momento é: o que nós podemos aprender com as tormentas que enfrentamos? Com aquilo que vem sobre nós quando nós não estamos esperando? A primeira coisa delas que eu quero aprender é que nós não podemos nos negar a entrar na embarcação, mesmo quando temos medo, se foi o Senhor que nos disse: entra no barco e vai para outra margem. É verdade que a multidão que seguia Jesus, que ficou na praia, não enfrentou tormenta, não enfrentou dificuldade, mas também não viveram milagres. Quem quer viver milagres muitas vezes tem que enfrentar a adversidade. A adversidade faz parte da vida. Não dá para a gente ficar com o nosso barquinho preso lá no porto seguro. Evidente, lá ele está seguro, sim, mas ele não foi feito para ficar em portos. Barcos foram feitos para navegar. E nós, enquanto filhos e filhas do Senhor, fomos feitos para ganhar esse mundo e enfrentar adversidades. Não tenha medo. Se o Senhor mandou você ir, pode ir, Ele garante a chegada do outro lado. Uma coisa importante nesse texto é que nós não temos que temer se Jesus já determinou a rota. Há um propósito no verso 35, que ao chegarem do outro lado, passando essa tormenta, diz o texto que eles vão curar uma multidão naquele lugar. Havia um propósito de Deus para eles chegarem naquele lugar. Às vezes Deus nos dá algumas orientações e nós não sabemos os porquês. Por que devo fazer isso agora? Por que devo ser fiel a isso? Por que devo perdoar? Por que devo dar outra oportunidade? Mas se Deus mandou, é porque é um propósito que nós não conseguimos enxergar, mas que Ele já viu e vai ser uma bênção para nós e para as pessoas que nós convivemos. Esses homens, ao enfrentarem a tormenta, foram uma bênção para o vilarejo que estava do outro lado da margem. Uma outra coisa importante é que nós não podemos deixar de orar bastante ao entrarmos no barco. O texto vai dizer que Jesus ficou orando por horas lá no monte. A oração é o que nos faz ligar-nos diretamente a Deus e saber a sua vontade. E quando agimos sobre a sua vontade, segundo a Bíblia, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Entra no secreto do teu quarto, dobra o joelho e ora ao seu Deus em secreto. Ele vai falar com você e vai te revelar coisas grandes e firmes que você nem imagina. Uma outra coisa importante é cuidar para não confundirmos Deus na hora da tormenta. A falta de discernimento espiritual tem feito muitos crentes caírem na mão de falastrões, de pessoas embusteiros, mentirosos, profeteiros de plantão. É naquele momento onde Jesus se aproxima do barco, diz o texto, que os discípulos imaginam que ele é um fantasma. Mas era Jesus. Eles não tiveram discernimento para saber que era Jesus que vinha. E quem não tem discernimento acaba ouvindo o fantasma no lugar de Jesus. E acaba muitas vezes não entendendo que quando Jesus fala, pensa que é um fantasma. A falta de discernimento espiritual tem feito com que muitas igrejas, muitos homens de Deus, muitas mulheres, muitos jovens cometam erros terríveis. Esteja atento para ouvir a voz de Deus com transparência, e a voz dele é cristalina. Uma outra coisa importante é não recusar sair do barco para experimentar o sobrenatural. No verso 28, Jesus se aproxima e diz: Pedro, pode vir andar por sobre o mar. Mas o barco ainda era algo seguro, apesar de estar sendo açoitado. Pedro devia estar agarrado em alguma coisa assim como os outros discípulos. E Jesus disse: pode descer. Naquele momento, Pedro teve que abrir mão daquela falsa segurança do barco para andar no sobrenatural.
quem fica agarrado às suas próprias razões e convicções, muitas vezes não experimenta o que Deus tem de melhor para nós, que é andar no sobrenatural. Pedro teve coragem. Muitos podem achar que ele foi covarde porque afundou, mas ele foi o mais corajoso. Ele disse, se és tu, me manda andar sobre as águas. E Deus mandou, venha, e ele foi. E ele andou sobre as águas. Deus muitas vezes quer que a gente viva um milagre andando por sobre os nossos problemas. A água que poderia matá-los foi que Deus usou para ser o piso do andar de Pedro. E para fechar esse raciocínio, não se distraia com as circunstâncias quando estiver andando sobre as águas. O diabo é mestre em mudar o cenário e as circunstâncias quando nós estamos experimentando o mover de Deus. Ele muda as coisas, ele aumenta o vento, ele aumenta as ondas para a gente se distrair e pensar novamente nas nossas capacidades. Mas quando estamos andando sobre a direção de Deus, não andamos sobre o que podemos fazer, andamos sobre o que Ele pode fazer. Se Deus te mandou andar sobre as águas, se Deus te mandou entrar num barco, se Deus te mandou entrar e ir para o outro lado do barco, pode ir, que Deus garante a entrada, garante a saída, Deus garante os seus propósitos. Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele promete. Que Deus te faça fortalecido nesses dias de tormenta e que tudo seja um aprendizado para a sua maturidade espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.